É uma tola presunção a de desdenhar e condenar como falso o que não nos parece verossímil. É um vício comum daqueles que pensam possuir algum talento além do comum. Era, eu fazia outrora. Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje iremos encerrar a leitura ou o comentário sobre o livro As Mansões Secretas da Rosa Cruz. E essa última parte que eu irei tratar se chama O Império Invisível. E por essa citação, você já pode tirar que nesse momento Raymond Bernard irá tratar de um assunto polêmico, de um assunto que, vamos dizer, fantasioso, de um assunto que, porém, os ocultistas, os místicos, eles buscam conhecer e tem muitas teorias nesse sentido. Nessa nova etapa do livro, iremos percorrer a história através dos vestígios do conhecimento sagrado, pessoal. Todos já ouviram falar sobre a história da fantástica Atlântida. E quem irá nos auxiliar nessa busca é justamente Raymond Bernard. Nessa parte do livro, pessoal, ele irá mostrar o testemunho de Platão, que de fato este é a base de todos aqueles que gostam de estudar sobre a Atlântida, o testemunho de Ignatius Donnelly e o testemunho de um mestre secreto. Não irá dizer o nome, só irá falar que é um mestre secreto. Então a possibilidade desse livro, dessa parte que eu irei tratar nesse vídeo, é de simplesmente você conhecer uma história sobre a Atlântida, como o místico, como o ocultista vê essa possibilidade, o que eles pensam. Isso é importante para a gente. Claro que se você tiver mais interesse, pesquise mais sobre o assunto, sobre Atlântida nesse conceito mais místico, nesse conceito mais esotérico. Uma história que nunca deixou de ser atual. Esta constatação deve ser tomada em seu sentido mais absoluto e, para ser mais preciso, convém afirmar que se o continente chamado Atlântida desapareceu há milhares de anos, os Atlantes nunca deixaram de perpetuar-se. E ainda existem nos dias de hoje. Por que e como é o que me proponho a explicar-lhes nestas páginas. Bom pessoal, aqui já deixa claro que essa parte do livro irá tratar. Além de fato ele mencionar sobre a lenda de Atlântida, Raymond ele vai além. Ele vai dizer que ainda existem descendentes dessa civilização e para isso, como eu falei, ele vai usar 3 testemunhos que ele vai chamar de testemunho, que irá falar sobre esse assunto. E o primeiro deles é o Platão. Platão tomou conhecimento de Atlântida através de Solon. Por sua vez, foi orientado por sacerdotes egípcios num dos templos da cidade egípcia de Sai. Vamos à citação. É a Platão que a humanidade profana deve tudo o que conhece a respeito de Atlântida. Na verdade, muito mais lhe foi comunicado, mas ele foi autorizado a transmitir unicamente o que narra 2 de seus diálogos, Timeu e o Crítias. Próximo. Platão é um transmissor no sentido mais sagrado do termo. Ele se dirige à multidão, mas também ao iniciado. Aquele que sabe ler nas entrelinhas, aquele que, através dos séculos, pode pôr-se em uníssono com seu pensamento e sua sabedoria, para deles extrair uma expressão universal da verdade eterna. Em sua obra, ele semeou largamente o que lhe era permitido transmitir, e às vezes até mais. Bom pessoal, então o Raymond vai falar um pouco nessa parte do livro sobre esses diálogos de Platão e ele notifica, ele avisa, aliás, lembra que essa obra, como muitas obras, tem chaves que normalmente é lida de uma forma
profano, e os iniciados têm essas chaves iniciáticas, essas chaves de entender alguns simbolismos e conseguem extrair outros conhecimentos que estão ali escondidos, tá bom? Essas duas partes eu deixarei no vídeo, não irei ler, é só, se você quiser mais detalhes, só dê em pausa no livro. Próximo testemunho é de Donnelly. Apoiando-nos em uma infinidade de fatos colhidos nas mais diversas fontes, tentemos agora, segundo os resultados de nossas pesquisas, reconstituir o quadro geral tão fiel quanto possível do que era a humanidade pré-diluviana e fazer a Atlântida renascer diante dos nossos olhos. Bom, pessoal, esse livro que Donnelly vai falar sobre a Atlântida, ele propõe muitas coisas e de fato é interessante para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Então deixarei aí algumas partes mais interessantes extraídas do livro e se você quiser mais detalhes é só buscar, tá bom, pessoal? Próxima citação. O povo da Atlântida foram muito longe nos progressos da agricultura. A existência do arado no Egito e no Peru mostra que esse instrumento também era conhecido na Atlântida. E como os chifres de Baal demonstram a alta estima em que era tido o gado, devemos também admitir que os Atlântidas haviam muito ultrapassado a fase em que o arado era puxado pelo homem, para chegar à fase em que o arado era arrastado por o cavalo ou pelo menos por boi. Foram eles os primeiros a criar o cavalo como animal doméstico. E é também por isso que o deus do mar, Poseidon ou Netuno, tem seu carro puxado por cavalos. Próxima. No que diz respeito à religião, a Atlântida já chegara a todas as concepções elevadas e fundamentais que sejam qual for na prática sua influência real. Constitui, no entanto, as bases teóricas de quase todas as religiões modernas. A concepção do divino já se apurava o bastante para que os Atlântidas conhecessem a essência de uma grande e primitiva causa primeira geral e toda poderosa. Reencontramos o círculo de Deus único no Peru e no Egito primitivo. Os povos desses países consideravam o Sol como um símbolo poderoso e um instrumento de um Deus único que manifestava através dele a sua vontade. Uma concepção tão elevada só poderia ser o fruto de uma alta civilização. A ciência moderna deixou pendente quanto a vida inteira da Terra está na dependência absoluta dos raios do Sol. Bom, pessoal, essas duas partes, ele está falando que alguns vestígios em civilizações antigas, por exemplo, no Peru e no Egito Antigo, tem o arado, tem essas coisas que ele presume que veio do conhecimento de um ponto e foi distribuído para outros pontos. E assim funciona, por exemplo, o que ele fala na adoração ao Sol, que muitas civilizações não têm isso e, sobretudo, a causa primeira. Como eu já mencionei em outros vídeos, por exemplo, no Egito, o faraó Akhenaton foi o que deixou esse vestígio, essa semente do Deus único em pleno o Egito primitivo, onde existiam muitos deuses, e ele teve essa inspiração, essa missão de deixar essa semente para o mundo, de um Deus único, que no caso era Atom. Então ele vai ressaltar que muitas civilizações têm essa adoração ao Sol, essa adoração aos raios solares, ao círculo, e isso significa que veio de algum lugar. Então essas civilizações não teriam a mesma concepção do nada. Essa semente teria um antecessor, e o que ele presume, o que ele diz que foi esses descendentes de Atlântida que deixou esses vestígios na Terra. E é muito interessante que a gente vê isso até nos dias de hoje, pessoal. Se você vê o filme O Rei Leão, a música do filme, a música tema do filme, ela fala exatamente isso. Desde o dia que o mundo chegamos, caminhamos rumo ao sol. Desde o dia em que ao mundo
quando chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. Então, pessoal, é uma música altamente iniciática. Aliás, todas as fábulas, todas as canções antigas, sobretudo essa, por exemplo, do Rei Leão, dê uma olhada na letra dessa música, que ela é altamente iniciática, ela tem um significado muito interessante. Então, voltando ao assunto, essa é a proposta que ele está dando aqui. Então, esses vestígios de civilizações que indicam que esse conhecimento teve uma origem. Bom, pessoal, então o livro vai passar por essa parte que vai falar sobre essa proposta que eu acabei de mencionar, e agora o Raymond ele vai falar ele vai relatar o testemunho do mestre secreto. E antes dele de fato falar sobre Atlântida, ele menciona algumas partes interessantes aqui e vai passar muito rápido sobre aquela famosa um mestre que te auxilia, e irá mencionar um pouco sobre os registros acásticos. Então são assuntos que você deve dar a devida atenção. Então vamos ler o que Raymond vai falar para a gente. A verdade para iluminar deve ser transmitida no momento preciso em que pode cumprir seu papel de atingir o seu objetivo. Aqueles que sabem conhecem o momento. Então, pessoal, nesse momento ele vai falar sobre o mestre que auxilia o iniciado, ok? Para compreendê-lo é preciso harmonizar todo o seu ser com ele. É preciso afirmar-se pelo seu diapasão e, por conseguinte, saber primeiramente quem ele é. De outra forma, não suportaríamos estar lidando com alguém de quem emana uma força, uma potência e um magnetismo especial. É isso, precisamente, que concretiza a impersonalidade do mestre e que, ao mesmo tempo, o protege. O mestre não se identifica, ele se deixa descobrir sem jamais, e é verdade, facilitar a tarefa. Bom, pessoal, sobre esse tema desse mestre, não irei entrar em detalhe, porque é necessário um vídeo específico tratando desses assuntos, tá bom? E logo após, pessoal, ele irá falar um pouco sobre esses registros acásicos, que eu também não irei entrar em detalhes, mas deixarei aqui, caso você queira dar pausa e dar uma lida, tá bom? Vamos seguir. As citações referentes a Atlântida. Atlântida, diz a voz, é um continente submerso de que nem todos os habitantes desapareceram no terrível cataclismo. Os que se salvaram tiveram descendentes e esses descendentes existem ainda atualmente e sabem que são Atlântida. Próximo. O continente, tal como existiu, foi descrito de maneira mais ou menos satisfatória por Platão, mas o sacerdote egípcio, na sua alta sabedoria, e é verdade, obedecendo a ordens, adaptara ao fato religioso e filosófico para encontrá-lo ao alcance da época grega. Novamente, aparece aqui, através do mestre desconhecido, que existe de fato esses Atlântidas e, sobretudo, eles sabem que são descendentes dos Atlântidas. E logo abaixo ele vai relatar que foi de fato a Atlântida satisfatoriamente relatada por Platão, entretanto, através de algumas movimentações, alguns simbolismos adaptados justamente à mente grega. E isso é muito comum, pessoal. Se você tem um conhecimento altamente avançado, qual a pessoa que irá receber não tem, todo conhecimento avançado, todo conhecimento iniciático é necessário um certo preparo e, sobretudo, uma adaptação referente à cultura e ao pensamento e ao amadurecimento da civilização que esse conhecimento está sendo proposto. Os povos colonizados receberam conhecimento à sua medida. Novamente, ele vai falar sobre essa adaptação. Ok, pessoal?
e em certos países particularmente abertos. Era estabelecida uma filiação direta pelo Colégio dos Sábios, isto é, pelos mais altos iniciados daqueles tempos, guardiões da sabedoria secreta. Essa filiação era marcada por um templo piramidal, a imagem da pirâmide suprema, onde ficava na Atlântida, e o colégio ia onde o conhecimento era preservado. Somente uma pirâmide, todavia, reproduziu a pirâmide suprema, e ainda assim numa medida diferente, a de Kelpis. As outras, espalhadas pelo mundo, inclusive aquelas que eram preservadas até a época presente, só parcialmente reproduziam a pirâmide suprema. Então, essas pirâmides espalhadas pelo mundo, em uma época em que uma civilização talvez nunca teve contato uma com a outra, a proposta aqui é exatamente essa. Essas pirâmides representam o simbolismo da civilização através da Atlântida, e a única pirâmide que chegou perto, vamos dizer, a geometria, o simbolismo, foi a pirâmide de Kelpis. As outras pirâmides também simbolizam esse conhecimento da Atlântida, mas não tão fiel quanto a do Egito, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então a conclusão que temos que tirar através dessa parte aqui do livro é que a proposta da grande lenda de Atlântida é que, de fato, para os místicos ou os esotéricos ou ocultistas, ela de fato existiu. Isso não é muito incomum não, tá, pessoal? Você com certeza já leu livros sobre o oculto, sobre o misticismo. Se não me engano, algumas outras correntes ela vai tratar sim desse tema da Atlântida, respeitando, dizendo que de lá vem todo o conhecimento que temos hoje. Nós somos herdeiros desse conhecimento de Atlântida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, não esqueçam, pessoal, de dar like, de se inscrever e, sobretudo, pessoal, de recomendar para outras pessoas. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais para a gente ter mais assunto, tá bom? Bom, por hoje é só. Um abraço, até a próxima. Valeu!